Hora de falar sobre o Galo. O Vitor, diretor executivo de futebol do Atlético, afirmou que tem nome importante perto de virar reforço do Atlético para os próximos dias. Imagino que seja um meio-campista, o famoso volante, que o Cuca pede há bastante tempo. O que a gente conseguiu entender é que trata-se de uma negociação com um brasileiro, mas nessa sexta-feira também surgiu o nome de Martín Payero. Esse é um argentino de 26 anos de idade que pertence ao Udinese. De acordo com o canal Bica Galo, o Payero já aceitou a transferência para jogar no Atlético. Falta um acordo entre o Atlético e a Udinese, clube italiano que detém seus direitos econômicos. Jogador revelado no Banfield, com passagem por Tajeres, Middlesbrough e também Boca Juniors. Na Udinese, 56 partidas, 3 gols e 5 assistências. Segundo o Bica Galo, também esteve na mira do Palmeiras. Então temos duas informações em relação a esse meio-campista. Pode ser um brasileiro com negociações em andamento, jogador importante de peso, além do volante argentino que defende a Udinese. Biel já foi anunciado de forma oficial, é reforço do Atlético para o restante da temporada, jogador que chega por empréstimo com obrigação de compra no valor de 7 milhões de euros. Bora falar agora sobre a multa rescisória de Rony, informação exclusiva e super importante nesse contexto envolvendo o Galo. Rony foi o único jogador do elenco atleticano que processou o Atlético, pedindo a rescisão do contrato por conta de atraso no fundo de garantia, certo? Pois bem, ele voltou atrás nessa decisão depois da promessa de que o Atlético pagaria todas as dívidas. Ainda não o fez, pagando apenas uma parte. E aqui vem a informação importante. A multa rescisória do Rony para clubes do exterior é de apenas 6 milhões e meio de dólares. Esse valor equivale àquilo que o Galo gastou para comprá-lo do Palmeiras. E dá para dizer que essa compra já foi feita, até porque os 6 milhões e meio de dólares foram abatidos no valor que o Atlético teria a receber do Palmeiras pela transferência do Paulinho. Por que um valor tão baixo para uma multa rescisória de um jogador importante? A resposta, o pai e empresário do Rony, o Hércules, fez essa exigência enquanto e durante as negociações com os dirigentes atleticanos. A multa para clubes brasileiros é alta, 300 milhões de reais, é impensável que alguém gaste tudo isso. Agora, imaginar uma oferta do exterior de 6 milhões e meio de dólares parece ser algo extremamente cabível para um jogador do tamanho e do tamanho que o Rony alcançou. Hora de falar sobre o Galo com notícia super importante. O Atlético encaminhou nos últimos dias a prorrogação do contrato de Lianco, um dos xodós da torcida. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2028 e será prorrogado por mais uma temporada. O Lianco também vai ter direito a um belo reajuste salarial, tudo isso fruto de uma negociação dos últimos dias. O Lianco havia sido procurado por um clube do Catar que topava bancar algo na casa dos 7 milhões e meio de euros, ou seja, o Galo teria mais ou menos 1 milhão de euros de lucro entre aquilo que gastou para comprá-lo e aquilo que conseguiria para vendê-lo. Os dirigentes do Galo, mesmo diante da crise financeira, entenderam que essa seria uma péssima notícia para o departamento de futebol, descartaram qualquer tipo de transferência e a partir daí começaram a negociar uma renovação de contrato que está praticamente sacramentada. Com esse acordo, o Lianco também prometeu que, diante de novas propostas, não vai procurar o Galo e continuará no clube, independentemente dos interessados. Um clube da Turquia e outro clube da Inglaterra também sinalizaram com a intenção de contratá-lo. Só para fechar sobre o Atlético, noite de quinta-feira pesada, com protestos especialmente contra Rony e Scarpa. O Atlético perdeu no tempo normal para o Bucaramanga por 1-0, mas nos pênaltis conseguiu a vitória por 3-1, tendo como grande herói o goleiro Everson. Ele pegou 2 pênaltis, um terceiro ele não pegou, mas a bola foi para fora e o Everson ainda apareceu para finalizar o pênalti definitivo que garantiu a classificação do Atlético para as oitavas de final da Sul-Americana e, por consequência, 3 milhões e 300 mil reais na conta. O dia será de preparação na parte da manhã, últimos detalhes da equipe que vai pegar o Flamengo depois da classificação dramática nos pênaltis na Copa Sul-Americana. O Galo terá agora overdose de Flamengo pela frente. Primeiro jogo amanhã, domingo, 8h30 da noite no Maracanã, Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira da semana que vem tem o Flamengo na Copa do Brasil e ainda tem aquele duelo de volta que vai acontecer na Arena MRV já no início do mês de agosto. Para esse jogo de amanhã, o atacante Biel, que foi apresentado ontem como reforço do Atlético, vai usar a camisa 77 do Galo. Esse atleta já treinou, teve o nome publicado no BID e garante que está apto para jogar
fisicamente está bem porque participou de um período de pré-temporada lá com os colegas do Sporting em Portugal. Vamos ouvi-lo. Para mim, tá bom. Eu tive um mês praticamente completo no Sporting, então a gente estava em pré-temporada. Então esse primeiro mês foi muito intenso, né, para todo mundo pegar o ritmo. E nada melhor do que pegar um grande clube que é o Flamengo, se Deus quiser, na próxima rodada. Espero estar à disposição do Cuca. E eu me vejo muito bem fisicamente, né? Então eu estou preparado para jogar. Aí o atacante Biel, que a princípio viaja, fica relacionado para ser opção no decorrer da partida. O Cuca não vai ter Dudu, que ainda tem jogos a cumprir, suspensão imposta pelo STJD. Outra ausência é o Lianco, terceiro cartão amarelo, e o Guilherme Arana segue fora com edema muscular na coxa. O Alan Franco está de volta ao meio-campo do Atlético e pode formar uma dupla com Fausto Vera, que teve atuação destacada pelo técnico Cuca no fim de semana. O Atlético viaja em voo fretado às 2h da tarde, com chegada no Galeão, Rio de Janeiro, às 3h. O time vai ficar concentrado no hotel ali em Copacabana. Retorna após a partida. Semana que vem, de novo, tem viagem para o Rio de Janeiro. Aí é Copa do Brasil. Um abraço. E aí, Ale, o cara que não estava nem sendo relacionado, carta fora do baralho, de repente não é só relacionado, mas joga como titular, passa a entrar no hall ali dos jogadores. Se você fosse Alex Stival, também conhecido como Cuca, como você montaria esse meio campo do Atlético? Eu tô muito preocupado com a parte física, viu? Porque, com certeza, na Copa do Brasil, você não vai poupar. E mais que isso, para você igualar o jogo contra o Atlético, você tem que estar muito saudável. Você tem que estar muito bem fisicamente. Porque, tecnicamente, o Flamengo, na minha humilde opinião, não é melhor que o Atlético. É melhor que qualquer time da América do Sul, tecnicamente. Então, como você faz para igualar um jogo desse? Você tem que correr mais e tem que estar melhor organizado em campo. Então você compensa o déficit técnico com a parte tática e com a parte física. Então, para mim, o jogo de meio de semana da Copa do Brasil é prioridade absoluta. Dito isso, eu acho que o Cuca tem que olhar muito bem para a saúde dos seus jogadores, pensando o que pode acontecer se esses caras jogarem no fim de semana. Se eles vão ter condição de estar pleno para o jogo da Copa do Brasil. Você vê que o Arana já sentiu, você vê que o Coelho, quando ele voltou, ele sentiu. Voltou ontem de novo. Voltou de novo, então acho que essa para mim seria a prioridade. Agora, com relação ao Fausto Vera, realmente é um jogador que a comissão técnica não simpatizou, né? E o jogador também já tinha falado que queria sair. Só que ele é profissional, está sendo pago e muito bem pago, né? Aliás, foi um investimento meio maluco, né? Do Atlético, pagou uma grana alta por esse atleta e não consegue vender nem perto disso, né? Ninguém se mostrou interessado nem em pagar o salário. Então, meu amigo, se você está ganhando dinheiro, se você é profissional, você tem que ficar à disposição. A gente lembra que o Wesley jogou contra o Bragantino, o Wesley do Flamengo lateral, ele já estava vendido o futebol da Europa. O Arias fez a despedida dele jogando, né? Então, assim, o Fausto Vera, que não tem ninguém interessado, essa que é a verdade, ele tem que ficar à disposição da comissão técnica. Não é o que o Cuca gostaria, mas é o que tem pra janta, meu amigo, né? E você fortalecer o meio-campo com mais marcação é quase que uma obrigação quando se fala em jogar com o Flamengo no Maracanã. Aliás, foi bom você tocar nesse assunto, porque tem uma história, né, uma situação, na verdade, que tá meio inexplicável, assim. Né? Tá meio inexplicável. O Rubens, tá vendido ou não tá vendido? Tá demorando, né, pra concretizar de uma vez. Será que não poderia já estar jogando enquanto negocia esse negócio? Não, porque tá fazendo falta, né? Eu acho que como a situação financeira tá bem escancarada, que não é das melhores, eles têm medo, por exemplo, que o Rubens se machuque e aí acabou com o negócio e aí você tá quebrando o cofrinho, que a gente fala, né? Tá abrindo mão da galinha dos ovos de ouro. Então, talvez seja por isso, né? Imagino eu. Agora, seria interessante resolver logo isso, até porque se por um acaso dá uma zica aí e a negociação não feche, aí o Rubens está fazendo muita falta, né? Pois é, tá meio estranho esse negócio. Porque é o seguinte, tá fechado ou não tá fechado? Se não tiver fechado,
Eu acho que ele poderia ficar à disposição do Cuca. Ele fez falta. É o jogador que dá uma dinâmica diferente no meio campo. É o cara que mais corre no time, é o cara que tinha mais jogos até então. Numa característica que é muito carente do Atlético, que é essa mobilidade no meio campo, esse poder de marcação que ele tem. Então, eu acho que a expectativa é que a coisa se concretize, essa é a expectativa da diretoria, do jogador e tal. E acho que o receio é justamente de não lesionar e aí acabar melando a negociação. É isso aí então, torcedor do Galão da Massa. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Caso de informações do Galo neste sábado para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, né? Chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal Corte do Galo, sempre trazendo as melhores notícias do Galão da Massa para você.